Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Tribuna Livre, que trata sobre o momento atual da política no Acre e no Brasil. Os nossos convidados são o deputado estadual Daniel Zen, líder do PT na Assembleia Legislativa, e a deputada Eliane Sinhazic, líder do PMDB, lá na ALEAC. Deputada Eliane Sinhazic, deputado Daniel Zen, vamos falar um pouquinho sobre a conjuntura local? Isso, vamos trazer para cá. Uma eleição agora acirrada, no ano passado, para o governo do estado, da qual o PT pela quinta vez, saiu vencedor, já vai para 20 anos de mandato. No município nós temos Marcos Alexandre, que vai completar ano que vem 12 anos de mandato. São 3 mandatos consecutivos do PT. Como é que fica essa conjuntura, na sua opinião, deputado, do ponto de vista da oposição, como se rearticular? A oposição já tem conversado para tratar das eleições municipais. Eu tenho a impressão que no fechar das urnas, na contabilidade dos votos, na finalização da contabilidade dos votos para o governo estadual, já se começou a discutir a eleição de 2018. É a impressão como jornalista político que eu tenho. E deputado Daniel Zen, como é que fica o seu partido no meio dessa crise toda e acumulando um desgaste de 20 anos de mandato no governo e 12 na prefeitura? Posso começar? Vou começar com a Eliane. Começa com a Eliane. Primeiras damas, aqui sempre as damas. Claro. Obrigada. Por favor, deputado. Já está mais do que claro que a população do estado do Acre ela está querendo mudança. Tanto é que em 2010, a Frente Popular, o PT, ganhou aí por 2% dos votos. Agora, na de 2014, ganhou por 3% dos votos, né? Óbvio que quem está no poder tem mais condições de fazer uma campanha muito mais ampla. Tem todos os seus órgãos, as suas secretarias, tem muito mais gente comissionada, tem uma facilidade, larga na frente sempre. E essa margem de diferença, né, da oposição para a situação demonstra claramente que a população está insatisfeita. Óbvio que é preciso que a oposição apresente algo inovador para essa população. O que, no meu entendimento, não apresentou nem em 2010 e nem apresentou em 2014. Faltou aquele algo a mais. Faltou um pouquinho mais de estratégia, faltou um pouquinho mais de envolvimento, faltou apresentar um programa de governo mais consistente e, claro, de forma que as pessoas pudessem compreender este programa. Então, assim, a gente tem debatido muito internamente entre os partidos como é que vai ser para 2016, como é que vai ser para 2018, e afinando o discurso, afinando o entrosamento, de forma a entrar com reais chances de vencer as próximas disputas. Vocês pretendem lançar vários candidatos ou apenas um? Isso ainda não foi definido. A gente está trabalhando a formação de lideranças, novas lideranças, principalmente agora em 2016. Nós queremos ter aí uma quantidade de candidatos muito grande para vereadores, né? E estamos preparando também os nossos candidatos para as prefeituras. E aí, 2018 vai ser uma sequência desse trabalho que a gente está fazendo agora, aos poucos. E, obviamente, quero deixar aqui bem claro, ao contrário do que a situação, do que o PT diz, que a oposição não é unida, a oposição é unida sim. Óbvio que existem as divergências e isso está sendo tratado da melhor forma possível, de uma forma muito harmoniosa. Deputado Daniel Zen, na sua resposta eu quero acrescentar mais uma pergunta, se o senhor me permite. Preocupa a Frente Popular uma possível candidatura ao governo do senador Gladson Cameli? Bom, primeiro eu queria dizer o seguinte, eu não vou dizer que a oposição é desunida, eu não acho que seja isso. O que eu acho é o seguinte, eu acho que a política, ela não se dissocia da técnica e nem a técnica da política. O que dá justificativo, o que dá conteúdo para um bom discurso político é o resultado do trabalho de um governo, de uma gestão, de administração. E o que dá projeção a esse resultado de trabalho é a política. Então uma coisa não sobrevive sem a outra. O que é que eu estou querendo dizer com isso? As experiências de governo e de prefeitura do PT ao longo desses anos têm sido mais bem-sucedidas do que as experiências dos demais partidos que ocuparam o governo ou a prefeitura nesse período recente da nossa história, desde a abertura, da redemocratização até o dia de hoje. E isso é que tem feito, e o bom, claro, o bom, porque senão a gente resume, o arquibaldo do debate, é só a questão da articulação, da coligação, se o partido coligou corretamente, se lançou uma boa estratégia eleitoral, se lançou um bom plantel de candidatos proporcionais, e isso tudo é fundamental. Se não tiver bons candidatos, não tem sucesso nas urnas. Só que o que sustenta o trabalho eleitoral
é o que precede isso. Então, é uma boa gestão, uma boa administração, um bom trabalho de governo. E, claro que, ressalvadas as nossas falhas, os nossos erros, nossos problemas, não estou dizendo que nossos governos são perfeitos, mas os nossos governos do PT, no âmbito do governo estadual e no âmbito da prefeitura, sobretudo de Rio Branco, mas também as prefeituras do interior, graças a Deus, têm tido sucesso na concretização das suas metas. Então, apresenta um plano de governo para a sociedade e consegue, claro que não consegue 100%. Né? Mas tem conseguido um grau bastante elevado de sucesso nisso. E é isso que credencia e é isso que tem, obviamente, uma grande articulação, uma boa condução das nossas lideranças maiores, dos nossos dirigentes partidários da Frente Popular e das nossas lideranças maiores nesse período recente, que são o senador Jorge Viana e o governador Tião Viana. Eu discordo do deputado Daniel Zen quando ele diz assim, é fruto de um trabalho, porque a gente já está trabalhando, está cumprindo um cronograma, aquilo que a gente prometeu, a gente veio fazendo ao longo dos anos. Mas antes de eles estarem no poder, eles não tinham mandato, né? Então, o que acontece? Há um cansaço também, né? A administração do PMDB chegou num ponto que teve um cansaço e a população quis mudar, né? E eu acho que agora o PT também está caminhando para esse cansaço, né? Tanto é que a gente teve também uma abstenção de mais de 20%. As pessoas dizendo, não quero o que está aí, mas também não quero o que a oposição está colocando para a gente. Então isso a gente tem que analisar mais profundamente. Mas tem um detalhe, deputado, o senhor não respondeu. Faltou responder uma pergunta. Né? Preocupa ao PT e à Frente Popular uma candidatura, uma possível candidatura de Gladson, qualquer estratégia eleitoral da oposição, Arquibaldo, tem que ser analisada com muito carinho, com muita cautela por nós da situação. Ninguém menospreza nenhum adversário. Eu acho que um dos nossos méritos, digamos assim, é sempre isso. É não menosprezar o adversário. Nós não podemos fazer isso nunca, porque quando a gente faz isso, a gente está fadado ao fracasso. Então, nós nunca menosprezamos nossos adversários. Claro, agora tem um detalhe, o que a deputada Eliane falou aí. Eu acho que, claro, cansaram das administrações do PMDB, trocou. Estão cansando das administrações do PT? Pode ser que sim. Pode ser que uma parcela significativa da população, sim. Mas tem uma outra parcela que ainda constitui a maioria que está satisfeita, tanto é que está referendando a continuidade do projeto. E tem um detalhe, a Frente Popular tomou um cuidado muito severo com a questão da renovação. Isso se vê nas câmaras municipais, nós temos muitos vereadores jovens em primeira legislatura, né, a partir das eleições de 2012, em praticamente todos os municípios, temos prefeitos jovens, temos agora uma bancada de 5 deputados, eu digo jovens não só na idade, mas estreantes, debutantes na política de mandatos, né, e eu acho que isso é algo promissor, né, que pode representar também uma perspectiva de continuidade, a renovação por dentro, né, a renovação diz, olha, o projeto realmente há desgastes, sim, ficar 16 anos no governo, como é que não vai ter desgaste? Né? Tem, naturalmente. Então, qual é o antídoto para esse sintoma que é inevitável? É renovar por dentro. Eu acho que isso a Frente Popular e o Partido dos Trabalhadores têm conseguido fazer em boa medida. O que é que vocês chamam de renovar por dentro? Olha, lançar novos quadros, Osmi, lançar pessoas, formar novos quadros políticos, novas pessoas, novas ideias, capacidade de inovação, capacidade de renovação não só de nomes, mas de nomes, de ideias, de posição política. Aí sim, eu concordo, Narciso, porque hoje, Narciso, só um ligeiro comentário, hoje fala-se muito de renovação, como se a renovação devesse ser uma coisa constante. Sempre colocar gente nova. Não é bem assim. Nada contra os mais experientes, viu, Osmi? Nada contra os mais experientes. Renovação das ideias, eu concordo. Das ideias. Você vê que o parlamento europeu é constituído, em grande maioria, de cabeças brancas. Sim. O que se renova são as ideias. Você tem que acompanhar no tempo as ideias. Concordo. Eu vou para a justificativa que está tão velha e tão batida, mas que vale a pena ler. Eu fico, às vezes, imaginando, e eu falo sem nenhuma desambição, que eu estou afastado, em definitivo, da vida pública, então eu não estou interessado em discutir isso. Mas negócio de velho e novo. Se for assim, Xuxa salvou o mundo da Segunda Guerra Mundial, velho. Nerice de Roma, novo. Então, o assunto não passa bem. Não passa por o que nós estamos... Eu concordo plenamente. A renovação tem que ser de ideias contemporâneas. O mundo evolui, evoluímos as ideias.
Claro. Perfeito. Porque muitas vezes o que era antiquado, atual no passado, é demodé hoje. Mas para efeito nas urnas, Narciso, aí pode Então, ter o que ser o acontece? novo mesmo. É, Pois é, isso é um equívoco. Você incoerência. tem absoluta... Não é um equívoco? Concordo. A deputada tem absoluta razão e é esse, talvez, o grande adversário do PT, isso eu tenho dito nas conversas com petista e não petista, que o PT tem um adversário que cresce vegetativamente, que chama tempo de poder. E Fadiga de metais. Fadiga de na metais. política, a gente transporta esse fenômeno físico dos metais para a política. A fadiga dos metais se reproduz na política. Agora, quando a estrutura de poder é inteligente, ela consegue dar um bypass nessa fadiga. Sim. Então, certo? Então, isso para mim, é o que tem acontecido. Porque, no duro, o Brasil não é petista e o Acre não é petista. Mas no Brasil, o lulismo ajudou a permanência do PT no governo e no Acre, inegavelmente, o vianismo emprestou esse mesmo papel. Ao que me parece, e aí sim, é a crítica e o elogio. A crítica que eu faço à deputada, quando fala, o Acre quer mudança. Quando fala em mudança, só me vem à mente o Euclides Batista. Há 2 anos atrás, a revista Forbes apontou como o 7º homem mais rico do mundo. Aí na entrevista... Só conversa. Aí, numa entrevista, perguntaram para ele se ele estava satisfeito dentro. Só satisfeito quando foi o primeiro homem mais rico do mundo. Ele queria mudar. E mudou hoje para ser o trilionésimo, o bilionésimo mais pobre do mundo. Está ficando igual Quase falido. Está igual ao Osmir. Ele é uma farsa, né? Ele é uma farsa, pelo amor de Deus. A mudança, ela tem que se dar com responsabilidade. Mudança sem responsabilidade. Para os que acham ruim o PT de hoje, eles vão achar pior que se a mudança for para piorar. Então, o que me parece... Sim. E quando você entrou na oposição, eu já tinha sido expulso. O curso, o ABC que você está aprendendo na oposição, eu fui professor dela. A oposição do Acre, primeiro, ela precisa entender que antes de pensar no projeto eleitoral, antes de pensar em candidaturas, ela tem que constituir um projeto político que nunca construiu. E nunca construiu, deputado, e você vai viver esse problema. Porque a nossa oposição é um gueto de interesses divergentes. E pessoais. O que pensa Flaviano não é o que pensa Márcio Bittar, não é o que pensa Petecão, não é o que pensa Glatt, não é o que pensa ninguém. Então, Nem era o que você pensava. Não, no meu tempo talvez pensasse. Mas vamos ver, o que você pensa sobre isso? Sobre essa colocação que o Narciso colocou, que a oposição ainda é muito divergente nas ideias. As ideias divergentes, elas fazem parte de qualquer relacionamento, gente. Você não tem no relacionamento familiar todo mundo concordando com você. Seu filho pensa diferente, sua filha, sua esposa, sua neta. Essa coisa de vocês quererem que todo mundo pense igual, isso não existe. Nem no seio familiar. Pelo amor de Deus, o que é isso? Tenho certeza que Dona Célia não concorda contigo em tudo. Então, pelo amor de Deus, querer que a oposição, com tantas cabeças diferentes... Mas não é isso, Zé. Divergir nas ideias é natural, que principalmente no mundo político. Mas na hora da definição, tem que ter um caminho só. Sim. E essas coisas, o Narciso tem razão. Essas coisas não está vendo na oposição. Basta dizer que vocês, na eleição passada, chegaram ao cúmulo de lançar 2 candidatos ao Senado. E achar que era uma estratégia correta. É isso que nós estamos... Entende? Quer dizer, divergir é natural. Nós temos que até exaustão a discussão política e cada um defender seu ponto de vista. Mas alguém tem que ceder. Alguém convergir na estratégia, né? Convergir na estratégia. Tem que haver um árbitro no final. Tem que ter um árbitro. O pior é que nesse caso do Senado deu certo, né, Osmir? Deu certo. Que acabou elegendo o Petecão. Ora, mais tarde. O Gladson. Ah, tá. O Gladson.
Foi eleito, né? Acabou dando certo. Não, mas foi ali, foi um... Não, mas é certo por acaso. Ali é Tem um outro circunstância, candidato não. também, O doutor Roberto Duarte foi candidato ao Senado pelo DEM. Foi também uma estratégia política, sim, acertadíssima, porque nós queríamos eleger o Gladson e elegemos, e também tornamos conhecido o doutor Roberto Duarte em todo o estado, gente. Pelo amor de Deus. Não queiram também menosprezar as nossas estratégias. Essa estratégia é correta? Não, nós transformamos o nome dele conhecido. Talvez não tenha sido a correta, mas funcionou. Então, funcionou, e um detalhe, o credenciou eficiente. para ser candidato nas próximas eleições. Que é isso? Eu prefiro não entrar nos comentários, porque... Mas não por estratégia. Olha, cada um tem a funcionado. sua estratégia. Eu acho que a gente meteu o bedelho na estratégia do PT. É muita pretensão da minha parte. Da mesma forma que é muita pretensão de quem quer que seja querer meter o bedelho nas estratégias dos outros. Confirma que se é verdade ou não, ou se é especulação ou não. Você alimenta a expectativa de disputar a eleição, a prefeitura de Rio Branco? Narciso é morto de vontade de saber se eu serei candidata a prefeita. Para, Narciso, na hora certa eu te conto. Não, então quer dizer que você não descarta isso. Eu nunca descartei. Qual foi o momento que eu descartei? Em nenhum momento. Em nenhum momento. Se o PMDB, se a oposição achar que eu estou credenciada para isso, eu não sou mulher de fugir de desafio. Tenho dito isso em todos os lugares. Agora, se a gente achar que não é o momento, não serei candidata. Aí, agora você quer que você eu diga... acha que Calma, tenho 2 semanas no mandato de deputada, te acalma. Marcos Alexandre exerce o bem ou mal o mandato de prefeito de Rio Branco? Antes disso, Narciso, você não me perguntou, mas eu queria já dizer que eu não sou candidato a prefeito, viu, Narciso? O candidato da Frente Popular, naturalmente, será Marcos Alexandre. O prefeito Marcos Alexandre, candidato natural à reeleição. Olha, nós estamos encerrando o programa, temos 1 minuto para cada um dos nossos convidados, começando pela deputada Eliane Sinhazique. Bom, eu quero agradecer a vocês pelo convite, é sempre muito bom debater política, uma coisa que eu gosto muito. Quando eu venho aqui com esses decanos da política, eu aprendo alguma coisa, isso é muito importante, aprender, estar aberto aos novos conhecimentos. Quero agradecer à TV Rio Branco e a todo mundo que está em casa por ter ficado sentado aí, escutando a nossa conversa e dando audiência aqui para o programa. Um grande beijo a todos e até a próxima. Obrigado, deputado Daniel Zen. Agradecer a todos os telespectadores, a deputada Eliane, Osmi, Narciso, você, Arquibaldo, da equipe técnica aqui da TV, dizer que política é algo que é o que eu gosto de fazer, está no sangue, desde o meu tio-avô Mário Maia, né, que foi senador da República, meu tio Everaldo Maia, enfim, venho de uma família que é de políticos, né, e que tem um envolvimento, uma contribuição política significativa para o Estado do Acre, e eu tenho muito orgulho de hoje ser um dos poucos da minha geração de primos e irmãos que decidiu trilhar esse caminho, né, então... Também, né? Tio avô. Então a gente fica muito feliz e quer fazer de tudo, o máximo que tiver ao nosso alcance para honrar não só os votos, mas toda a confiança das pessoas, do partido, dos nossos companheiros, colegas, correligionários, todos aqueles que depositam em nós uma expectativa elevada. Obrigado. Obrigado aos debatedores Narciso Mendes e Osmir Lima, em especial aos nossos convidados, deputada Eliane Sinhazique do PMDB, deputado Daniel Zen do PT, e a você que nos acompanha aqui, seja os novos programas ou as reprises que tiveram nas semanas anteriores. Eu lembro a você que na semana que vem nós estaremos reprisando este programa em função do recesso do Carnaval. Muito obrigado e até a próxima.